Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É uma edição resumida, notícias resumidas para você. Eu sempre falo aqui que não são muito longas as notícias, são as notícias resumidas do nosso dia a dia. Tô dando um tapa aqui no visual, cabelo espetado, né? Pois é. Bem, o Web Jornal do Paulo Maciel você pode acessar no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Vamos a alguns indicadores econômicos. A taxa Selic, taxa anual de juros do Brasil, a taxa oficial, né? É a taxa que é balizadora para todas as outras taxas. Base da economia, taxa básica da economia brasileira. 5,5%, a menor taxa da história. 5,5% ao ano. Salário mínimo em vigor, R$ 998. A inflação dos últimos 12 meses, 2,89%. Está baixíssima também. Ela foi registrada pelo Banco Central no dia 9 último. Foi informada pelo Banco Central no dia 9 último, taxa de inflacionária dos 12 meses, 2,89%, segundo o Banco Central. Vamos agora a mais algumas informações importantes para você. Atenção, atenção. Olha, no dia 31 em Colatina vai ter Halloween. Você gosta do Halloween? Halloween é o dia das bruxas. Save the date. Inglês aí. É a Escola Cultura Inglesa que vai promover Halloween da cultura inglesa, dia 31/10, dia 31 de outubro. Essa escola fica na rua Aurélio Gatti, no bairro Esplanada. Estive lá ontem. Coloquei até uma postagem nos meus endereços eletrônicos, tá bom? Inclusive tem lá escrito que tem um grupo para viajar para Disney. Eu vou, né? Tá escrito lá, eu vou, janeiro de 2020. Eu tenho a vontade ainda de conhecer Disney. Eu já viajei para alguns países, mas ainda não fui aos Estados Unidos. Tenho vontade de ir. Bem, vamos a esta informação importantíssima para você. 13º do Bolsa Família será pago pelo presidente Bolsonaro, hein? Inclusive, esse primeiro 13º vai ser pago agora, em dezembro, daqui a 2 meses, menos de 2 meses, outubro, novembro, dezembro. Então, falta menos de 2 meses. O presidente Jair Bolsonaro assinou no Palácio do Planalto a medida provisória que estabelece o 13º do Bolsa Família. A 13ª parcela será paga todos os anos para as famílias atendidas pelo programa no mesmo valor do benefício de dezembro, seguindo o calendário de pagamentos. Ao todo, 2,580 bilhões de reais vão ser destinados para o pagamento deste ano. Olha o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Tivemos o prazer e a satisfação de assinar e mostrar para os mais humildes que nós pensamos neles e que é um governo que pensa em todos, afirmou o presidente Jair Bolsonaro. Nós defendemos a todos. Todo mundo é brasileiro e sabemos que esse recurso não é meu. Esse recurso vem de todos que pagam impostos no Brasil. Então, o 13º, assinado agora, no meu entender, é uma grande conquista dessas pessoas que tanto necessitam e ficaram esquecidas por muito tempo. Parabéns, presidente Jair Bolsonaro, cumprindo mais uma promessa de campanha. Foi uma promessa de campanha, porque na época da campanha, muito opositor ficou falando besteira, bobagem contra o presidente, né, que não era presidente ainda, mas era o candidato, e ele acabou, por isso mesmo, falando que ele ia cortar o Bolsa Família e tal. E de repente, então, para provar que ele não ia fazer isso, ele propôs em seu projeto de governo, em sua plataforma, a concessão do 13º do Bolsa Família, que vai acontecer neste ano pela primeira vez.
Agora vamos lá. E o presidente também liberou 18 milhões de reais para as obras sociais Irmã Dulce, hein? Foi outra medida importante desta semana. Na cerimônia que autorizou o pagamento do 13º do Bolsa Família, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro também assinou a portaria que repassa 18 milhões de reais para o Hospital Santo Antônio. Esta unidade de saúde é financiada pelo Sistema Único, o SUS, e também doações de particulares, e é considerado o coração das obras sociais da Irmã Dulce em Salvador. Bolsonaro disse que a primeira santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres, dedicou a vida a cuidar do próximo e serve de referência para todos. Nós tentamos ser, pelo menos um dia por ano, ser o que foi Irmã Dulce, uma mulher que levou esperança para muita gente com seu sacrifício, sua abnegação, seu determinismo e levou bem, tirou as dores e curou muita gente com seu trabalho, disse o presidente do nosso país, Jair Bolsonaro. Bacana, né? 18 milhões para as obras sociais de Irmã Dulce, nossa querida Santa Dulce dos Pobres. Outra notícia que eu falo para você agora, estive na unidade de saúde do bairro São Silvano, a US3, Silas de Almeida Reis. O S3, Silas de Almeida Reis, é o nome oficial da unidade. Ela já voltou a funcionar em sua sede após as obras de reforma. No período da interdição para a reforma, os atendimentos foram foram transferidos para uma parte do Clube ACD. Então estive lá na terça-feira, passei pela Feira Livre do Produtor também, e em frente à unidade de saúde eu tirei algumas selfies. Estão aí no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da rádio também. Bem, hoje dia 17, né, web jornal do Paulo Maciel, do dia 17 de outubro. Opa, já estamos em outubro, já estamos rumando para o fim do ano. 17 de outubro de 2019, quinta-feira. Hoje é o dia de Santo Inácio de Antioquia. É um santo muito importante da igreja. Inclusive, tem missas especiais com a devoção a Santo Inácio de Antioquia. Ele foi bispo e mártir da igreja. Muitos mártires, né, na nossa igreja, infelizmente, muitos mártires. Agora deixa eu ver aqui, tem uma notícia para você, deixa eu ver, não, essa aqui já não dá. Eu ia falar uma notícia, mas seu prazo já se encerrou, então vou passar para outra notícia. Hoje é dia 17 de outubro de 2019. Policiais civis de São Gabriel da Palha prendem o suspeito de homicídio. A equipe da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha cumpriu um mandado de prisão preventiva do suspeito da morte de um morador de rua. DRS, de 43 anos, é suspeito do homicídio de Gildásio Pereira dos Santos, de 38. Esse crime ocorreu na madrugada do dia 21 de setembro de 2019. Ele foi preso, o suspeito, na Praça Aurélio Bastianello, no centro do município. O titular da Delegacia de São Gabriel da Palha, delegado Rafael Calimã, informou que DRS alegou ter desentendimentos com a vítima. A identificação do detido foi graças às câmeras de vídeo monitoramento da cidade. Através delas, conseguimos identificar a fisionomia e as roupas que ele utilizava, afirmou o delegado, a polícia mostrando suas ações. E tem uma outra notícia aqui, é que a PM prendeu acusados e recuperou produtos roubados em assalto a coletivo. Isso aí foi na Grande Vitória. Policiais do 1º Batalhão recuperaram celulares e produtos roubados no assalto ocorrido na linha 591, dado Transcol, hein? Faz essa linha de 591, faz o trajeto Serra Terminal de Campo Grande. 2 acusados foram detidos. Os militares acabavam de entregar uma ocorrência no DPJ de Vitória quando foram abordados por um cidadão que informou que um assalto à coletiva acabara de acontecer.
ato contínuo, os militares e um policial civil se deslocaram para o local onde suspeitos teriam fugido e encontraram escondido debaixo de um veículo um dos acusados, identificado como W.O.B., de 21 anos. Ele foi imediatamente detido. Junto ao acusado foi encontrada uma mochila com uma faca utilizada no crime e um aparelho celular fruto de roubo. É isso, a ação da polícia, hein? Em patrulhamento realizado na região por viaturas de apoio, foi abordada e reconhecida como partícipe do crime a moça, né? Uma mulher também empoderada no crime, olha aí, a ASS, de 28 anos. Próximo a ela, foram apreendidas 2 bolsas contendo 6 celulares e outros produtos roubados. Os detidos e materiais recuperados foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória, a primeira delegacia. Parabéns à PM, né? Olha aí, fez a ação, houve a denúncia, a polícia fez a ação e descobriu lá, né, os objetos roubados, inclusive com a participação de uma mulher de 28 anos. Olha, ontem foi o dia do pão, hein? Ontem foi o dia do pão. É engraçado que tem o dia nacional e o dia internacional. De vez em quando eu estou confuso aqui. Alguém me fala, hoje é dia do não sei o quê. Hoje é dia de combate não sei o quê. Eu falo, já foi. Não, hoje é porque o que foi era o nacional, dia nacional. Agora é o dia mundial. Eu vou te contar. Então tem o dia do pão, o dia nacional do pão. Agora tem o dia mundial do pão também. Então ontem foi o dia mundial do pão. Pão francês, pão rústico, bengala, filão, pão caseiro, pão de cereais, ciabatta, é isso mesmo, bisnaguinha, pão sírio, pão doce, pão australiano, pão de forma, pão italiano, pão integral. Eu me lembro que quando eu morava, criancinha, morava em Vila Velha, tinha a panificadora Atlântica, que ficava no centro de Vila Velha, aí na Praça Duque de Caxias, próximo da Praça Duque de Caxias. E eu morava com minha irmã e meu cunhado, e eles me mandavam lá buscar a bisnaga, com pão de todo tamanho, né? Aquele pãozão. É verdade. Eu comprava uns 2, mais ou menos, lá para casa, para nossa casa lá, a gente comprava uns 2. Minha irmã e meu cunhado falavam, vai lá na Atlântica comprar o pão. Depois a gente começou a comprar também na Toca. A Toca também tinha uma padaria. Hoje não tem mais a Atlântica ali perto da Praça Duque de Caxias. Parece que tem uma outra padaria ou panificadora, mas com esse nome, mas em outro local, acho que é na Praia da Costa. Bem, o pão é um dos alimentos mais tradicionais em todo o mundo. Para homenagear essa iguaria tão variada, tão popular e tão consumida, foi criado o Dia Mundial do Pão, que foi celebrado ontem. Esse dia foi instituído em 2000, no ano 2000, em Nova York, pela União dos Padeiros e Confeiteiros. Tá bom. É verdade, né? O produto, inclusive, o pão chegou ao Brasil por meio de portugueses. Para se ter ideia, o primeiro documento que narra um brasileiro consumindo pão foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Quando as naus portuguesas chegaram em território brasileiro, elas traziam pães. Os índios, então, provaram pela primeira vez aquilo que era totalmente estranho, que era o pão. E a reação dos índios não foi lá muito favorável, porque eles não estavam habituados a consumir aquele tipo de produto. Os produtos que se consumiam aqui eram derivados da mandioca e típicos da região. Os pães que foram provados pelos índios eram muito rústicos e pela longa viagem provavelmente eram duros também. Acredito que eram pães duros. Pães duros. Pães duros. Por isso não deve ter sido muito fácil comer, né? Hoje em dia o brasileiro é tão metido a besta que nem um pão molinho aí que passa de um dia para o outro ele não quer comer. Quer comer aquele feito quentinho, na hora. Pelo amor de Deus, eu como pão de um dia para o outro com maior tranquilidade, não tem problema. Aquele que está pão dormido, que eles falam, é aquele que é o mais gostoso. Ele não esfarela muito, tá bom? O pão é gostoso, né? Mas engorda para chuchu, né? Quer dizer, quem engorda somos nós, não o pão. Mas, brincadeira à parte, ele faz com que a gente engorde, né? É muita massa, mas é gostoso, né? Muito gostoso.
Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem muitas informações ainda. Não, estou aqui porque agora eu quero falar para vocês. Deixa eu ver o que eu vou falar para vocês. Sim, vou falar para vocês as manchetes do jornal A Tribuna de ontem. Ontem, quarta-feira, dia 16. É importante, eu gosto de falar as manchetes do jornal impresso, porque muitas vezes você não encontra essas notícias que saem no impresso facilmente na web. É difícil. Então, eu falo para vocês terem uma ideia de tudo o que acontece. Olha aí, Luísa Sonza. Um show inédito no estado. Vagas em 30 cursos para se qualificarem até 7 dias. Na capa de A Tribuna, assaltantes de ônibus atacam mais em 2 avenidas. 100 mil podem trocar de banco para reduzir a prestação da casa própria. O Banco Central informou que neste ano aumentou em 102% o número de pessoas que pediram portabilidade de crédito, ou seja, transferência da dívida de uma instituição financeira para outra. Queda da taxa de juros e maior competição no setor tem gerado maior procura. União, essa notícia também, essa notícia me chamou muito a atenção na capa de A Tribuna de ontem. União estável já é mais procurada do que o casamento civil. A empresária Keila Alves, de 36 anos, e o advogado Adir Rodrigues, de 48, de Guarapari, namoram há 11 anos e há 5 decidiram viver juntos. Outra manchete de A Tribuna de ontem. Professora passa dever de casa sobre sexo oral para aluno de 12 anos. Meu Deus do céu, o que é isso, gente? Não pode, sexo oral ainda mais? Não, sexo algum, acho que poderia, porque nessa faixa aí de 12 anos, a pessoa ainda nem conhece. Eu com 10 anos não conhecia sexo ainda, não sabia o que era. Tinha meu órgão genital, podia até pegar nele, né, e tudo, ficar olhando, tinha uma curiosidade com o meu órgão. Eu lembro que eu tinha uma curiosidade quando eu ia urinar, né, eu urinava, eu mictava e ficava às vezes olhando, balançava, mas não sabia nada de sexo. Então, a professora ia passando ainda mais sexo oral, gente, pelo amor de Deus. Aí não, tem que ser investigado mesmo. Então, vamos ver as investigações e dando direito de defesa também à acusada aí dessa maledicência com as crianças. 280 ex-moradores de rua voltam a estudar e trabalhar, graças a Deus. Quem dera se todos eles voltassem. Mais de 600 pessoas ainda estão em situação de rua na Grande Vitória. Miriam agora vive em abrigo e estuda no IFES. Olha, uma legenda de uma fotografia da Miriam, que agora está vivendo no abrigo e está estudando no IFES. Olha que importante. Saia da rua. Procure uma instituição de apoio, tem inclusive esse tal de Centro Pop que abriga, mas não é o ideal. O ideal também seria voltar para casa, quem tem familiar, porque muitos desses que estão na rua têm seus familiares. O ideal seria voltar para casa, mas procurar uma instituição, procurar um curso oferecido pelo Estado, pelo município, pelo governo federal, tem sempre cursos ofertados. 315 tipos de negócios não precisam mais de alvará em Vitória. Olha que coisa boa! Não precisa mais do alvará, né? É uma burocracia danada. Tudo isso graças à medida tomada pelo presidente Jair Bolsonaro, que está desburocratizando a questão de abertura de negócios, de firmas. Painel é uma coluna do jornal A Tribuna. Integrantes do PDT dizem que Tabata Amaral, de São Paulo, decidiu romper com a legenda, quando já sabia que não seria expulsa. Tem mais notícia aqui? Tem muitas notícias, mas vamos lá, vamos ver aqui. Vamos ver se essa aqui é interessante. Porque eu procuro passar as notícias mais resumidas e mais importantes. Olha, já está liberada a restituição do 5º lote do imposto de renda, hein? A Receita Federal liberou ontem ou anteontem? Liberou na terça, né? Foi na terça. Liberou na terça-feira, dia 15, o pagamento das restituições do 5º lote do imposto de renda. O lote inclui também restituições residuais de 2008 e 2018. O dinheiro será depositado
nas contas dos contribuintes. A consulta para saber se a declaração foi liberada poderá ser feita acessando a página da Receita, ou então pelo Receita Fone, é o 146, o número da Receita, 146. Aí você vai informar o CPF, a data de nascimento, o crédito bancário para 2 milhões, mais de 2 milhões e 700 mil brasileiros, totaliza 3 bilhões, olha quanto dinheiro, hein? 3 bilhões e 500 milhões de reais. Minha nossa, é um dinheirão que vai cair na mão dos brasileiros que terão restituição, hein? Eu declarei aí, eu tenho que ver se eu tenho direito à restituição. Eu paguei meu imposto, só que eu nem vi ainda se eu tenho direito ou não. Eu vou observar depois, eu vou conferir depois. Deixa eu ver mais aqui, as notícias resumidas para você aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Tem festa no interior. Você gosta de festa no interior? Você que está aí assistindo ao Web Jornal do Paulo Maciel desta quinta-feira, dia 17 de outubro de 2019. Você gosta? Então vou falar uma festa do interior. Festa do interior, dia 20, domingo, ao meio-dia. São João Pequeno, comunidade do Mosquém. A programação é essa. Ao meio-dia tem a participação dos tocadores de sanfona, concertina, violão e outros. Depois das 15 até as 17 horas, haverá aquele show de forró com Robertinho do Forró. Vai ser legal, né? Então, a divulgação para você que gosta de festa, tá bom? Você que gosta de forró, concertina, quer arrastar o pé, arrasta a sandália, arrastar a sandália, né? Pois é, tá bom, gente. Vamos a mais informações, a informação aqui não para, sempre informações resumidas, mas informações importantes. Paú de Graçaranha, eu tenho uma informação para Paú de Graçaranha. Nesta quinta-feira, dia 17, olha, a Prefeitura de Colatina, através do Sanear, que é a Companhia Colatinense, o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental, está informando que nesta quinta-feira a estação de tratamento de água de Paú de Graçaranha irá passar por manutenção no horário das 7 às 15 horas. Então, atenção você que mora nessa região. Os moradores devem poupar água para evitar transtornos. De 7 às 15 horas, manutenção da estação de tratamento de água de Paú de Graçaranha. Então, deve faltar água aí. Você que mora no local, nessa localidade interiorana, tome todos os cuidados necessários para você não ter desgosto de abrir a torneira e não ter nada. Então, faça uma reserva antes do horário. Eu estou falando isso porque esse meu Web Jornal do Paulo Maciel já fica disponível a 0 hora do dia 17 agora, 0 hora. Então, se você acessar de madrugada, você tem tempo de fazer uma reserva de água aí, porque só começa o serviço de manutenção às 7 da manhã. E desde a 0 hora, esse meu Web Jornal do Paulo Maciel está liberado para você, tá bom? É verdade. Deixa eu ver se tem mais informação importante assim, para passar para você. Olha, gente, o café arábica, ele não tem muito aqui na região, a região de Colatina, onde eu estou, mas ele é um café importante, é um café que vale a pena. E o Incapere e parceiros realizam um dia de campo sobre o café arábica em Alegre. Alegre é um município onde eu tenho muitos amigos. De vez em quando eu encontro um amigo que é de lá, né? Mas que não mora mais lá. Então, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o Incaper, e outros órgãos realizaram um dia de campo com o tema arábica, café arábica, nutrição, poda, manejo da broca do café. Foi na comunidade de Lagoa Seca, em Alegre. O evento contou com um público formado por agricultores, universitários e técnicos. Então é só o registro que aconteceu, porque é importante a gente registrar, já que o café faz parte da nossa economia. Nossa economia é muito forte, mas depende muito do café. Quando o café está com uma cotação boa,
comércio agradece, comércio vende bem. E agora outra informação da Agência Brasil. Caixa inicia nesta sexta-feira, amanhã, pagamento do FGTS para não correntistas. Atenção, você que não tem conta na Caixa Econômica. A Caixa, ela inicia amanhã, dia 18, uma etapa de liberação do saque imediato do Fundo de Garantia. Esta fase é para trabalhadores que não têm conta na Caixa. Os trabalhadores nascidos em janeiro, que não têm conta no banco, poderão sacar até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do fundo. Serão cerca de 4 milhões e 100 mil reais por... deixa eu ver aqui. 4 milhões e 100 mil pessoas. Ah, sim. Nossa, muita gente, hein? 4 milhões e 100 mil pessoas nesta etapa que tem direito. Meu Deus, muita gente. Injeção de 1 bilhão e 800 milhões na economia. Então, se você quiser mais informações, acesse o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Também a rede social facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Tem mais notícias para você. Olha, gente, a polícia deteve um jovem de 14 anos, já na criminalidade, e ele parece que já tem 6 mortes contabilizadas como suas. Meu Deus do céu, 14 anos, gente. É aquele negócio, Deus perdoa, Deus pede que a gente seja misericordioso com os nossos irmãos, mas olha só, um jovem de 14 anos já matou 6 pessoas, foi detido. Agora sabe-se lá se vai ficar preso ou não. E sabe o que ele fez? Ele é suspeito de matar a namorada, uma moça que foi jogada na beira de uma estrada aí na Grande Vitória. Então agora a polícia apreendeu esse jovem, deteve, e ele confessou que matou a namorada. E olha, com requintes de crueldade, gente. Parece que nós voltamos à barbárie. Olha só, a moça, a namorada, de 15 anos, foi encontrada à beira de uma estrada, ninguém sabia do que se tratava, como foi que tinha acontecido. Foi o mais novo do que ela, 14 anos. Torturou a namorada, espancou a namorada, amarrou a namorada. Puxa vida, hein? E a matou, essa menina de 15 anos. Nossos pêsames ainda à família, porque eu sei que isso a família vai ficar com essa imagem da morte da menina por muito tempo em sua cabeça, né? Então é triste, nossos sentimentos, mas agora é esperar que se faça justiça. Eu quero ver como é que vai acontecer, porque não foi em flagrante, existe um ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, não sei o que ele reza aí. Se ele já cometeu 6 mortes, estava livre, então mais uma, né? Não dá para a gente entender. A permissividade da lei, infelizmente, o próprio delegado, que agora é deputado, o Pasolini, andou falando aí esses dias que encontrou o sujeito dentro do apartamento dele, lá do prédio dele. Ainda bem que ele foi para roubar. E era um desses que estava livre já tinha vários crimes em sua vida pregressa. Ele estava livre por causa da permissividade da lei, tanto permissividade do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, como permissividade de outras leis para adultos também. O próprio delegado falou, a lei é muito fraca. E tem uma lei aí, um projeto de lei do ministro Sérgio Moro, que está no parlamento, e os deputados e senadores não votam, não aprovam, ficam empurrando para um lado e para o outro. Eu vou te contar, é muito difícil. Agora, essa situação aqui, um jovem menino, 14 anos, já está com 6 mortes na sua conta criminal. É infração que se fala? Não sei como se fala de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, nós temos que ser realistas. Você acha que Jesus trataria um caso desse com tanta benevolência? Deixa para lá, deixa ele matar. Não é assim, gente. Amor é uma coisa, mas a pessoa tem que também
cumprir as penalidades para se recuperar. Tem que estar, às vezes, isolado da sociedade para tomar outras atitudes, para ter uma nova vida, para se converter. Infelizmente, no meio social em que vivemos é assim, tem que ser assim. A permissividade não pode. Puxa vida, menina de 15 anos foi jogada na beira da estrada. E antes disso ela foi torturada, espancada, amarrada. E por um jovem namorado de 14 anos. Triste, triste. Olha aí, 2 quilos de haxixe. Eles falam rachixe. Eu não sei, no dicionário não está escrito que é com Rá, com R que se fala haxixe. 2 quilos de haxixe. Eles falam rachixe, né? Pois é, mas no dicionário não está dizendo nada disso. A pronúncia brasileira deve ser haxixe mesmo. 2 quilos de haxixe foram apreendidos em Viana. Estavam no motor de um veículo. O caso foi para a delegacia de Cariacica. Olha aí, haxixe, uma droga muito mais potente que as outras. A gente nem tem muito conhecimento dos efeitos que ela causa, né? Porque as outras drogas são muito divulgadas, muito estudadas. Essas sintéticas, a gente nem sabe os efeitos totalmente causados. Olha lá, catedral, na catedral, hoje, deixa eu ver se é hoje, sábado na Catedral de Colatina, na missa das 19 horas, haverá uma homenagem aos professores e também aos médicos e trabalhadores da saúde, hein? Sábado, então, na missa das 19 horas, na Catedral de Colatina, haverá homenagem aos médicos, porque os médicos comemoram o seu dia amanhã, dia 18. Né? Ontem teve o dia do anestesiologista. Professores foi dia 15. Então, no sábado agora, na missa das 19 horas, haverá uma homenagem durante a celebração eucarística a estes profissionais. Olha, agora deixa eu falar para você essa notícia aqui, olha. Um debate ontem sobre o mosaico do mamão, a doença que dá no mamão. Então, houve um debate sobre esse assunto ontem, né? O mamão, inclusive, aqui no norte do estado. O mamão, inclusive, é exportado, vai para a Europa, para os Estados Unidos. E o Espírito Santo é um grande produtor de mamão. Então, esse tal de mosaico, ele ataca o mamoeiro. E quando alguns técnicos fazem a análise da plantação e recomendam ao agricultor eliminar o pé, muitos deles não eliminam. Eles ficam com aquele receio de eliminar e perder aquela planta, perder aqueles frutos. Mas olha aí, se não elimina a doença, se não elimina o mamoeiro, quando recomendado pelo técnico, pelo profissional, se não elimina a doença, pode continuar, né, se expandindo. Então, é preciso que se faça, né, o que recomenda os técnicos. Se o técnico recomendou fazer a eliminação do mamoeiro, tem que se fazer, gente. Eu sei que você não quer perder e tal, mas é melhor perder, né, uma lavoura do que perder tudo. Então, é importante fazer essa medida, tomar essa medida quando houver uma determinação de um profissional gabaritado. Olha, outra notícia, eu já falei desse professor que passou o material inadequado para crianças. Isso aí eu quero ver depois o que vai dar, né? Agora, na rua General Osório, no centro de Vitória, uma loja foi arrombada, né? Aliás, um estabelecimento de bar. Um bar arrombado, gente com porta de aço e tudo, nem assim o lojista, o comerciante está livre dos desviados da lei. Na rua General Osório, né? Centro de Vitória. Puxa vida, hein? A porta foi arrombada. O arrombamento aconteceu, a funcionária chegou para trabalhar no dia seguinte, ficou até com medo de entrar, porque sabe-se lá se o meliante
o desviado da lei está lá dentro ainda, então ficou aguardando o dono não quis dar entrevista, no centro de Vitória. E não é a primeira, tem várias lojas que já foram arrombadas. Vamos lá, mais notícias para você aqui no Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira, 17 de outubro de 2019. Olha, gente, uma verba pública de 300 milhões de reais deverá ser gasta no contorno do Mestre Álvaro. Essa obra é tão falada, né? Será que ela tem importância tão vital assim? Porque eu vejo tanto noticiário sobre essa obra. Contorno do Mestre Álvaro, contorno do Mestre Álvaro. Só que ela nunca termina também, né? Olha aí. Aí eu fui pegar mais informação, são 19 quilômetros de rodovia, da Serra até Cariacica. E já tem uma verba de 100 milhões de reais garantida para a continuidade dos trabalhos, porque havia dúvida de que se estava mesmo tendo continuidade o serviço ou não, mas foi mostrada, eu vi uma imagem de uma máquina, parece que o serviço está acontecendo, os serviços vão acontecendo, mas será que não estão acontecendo de uma forma muito morosa, não? Mas, sei lá, as autoridades dizem que 100 milhões estão garantidos, e ela é importante, porque após terminada essa obra da rodovia do contorno do Mestre Álvaro, 36 bairros da Serra ficarão livres. Serra e Cariacica, entre Serra e Cariacica, né? Serra e Cariacica. 36 bairros ficarão livres do trânsito pesado. Então é importante, o trânsito pesado terá, né, uma nova via de fluxo. Então é importante. Mais uma notícia, olha, a partir de hoje, 8 horas da manhã de hoje, quinta-feira, dia 17 de outubro, a partir de hoje, ciclistas e pedestres não poderão passar na ponte de Camburi. Oh, meu Deus, muitos ciclistas e pedestres que gostam de passar por ali, eu acho que não estão sabendo dessa notícia ainda, né? Muitos deles não estão sabendo. Pois é, hoje, a partir das 8 horas, ciclistas e pedestres têm que passar por outro lugar, e não pela ponte de Camburi. Só os carros, os veículos automotores, que estão liberados. É porque está acontecendo uma obra de reforço na ponte de Camburi, e ela vai prosseguir até o dia 22 de dezembro, quando começa o verão, até nas proximidades de 22 de dezembro. Né? Antes do verão termina, segundo as autoridades. Nesse período, pedestres e ciclistas fora da ponte de Camburi, hein? Tem que procurar alternativas aí, tá bom? Meus amigos e amigas, né, vocês que passam por este local. Olha, 1 em cada 4 adolescentes é dependente da internet, você sabia disso? E acredito que seja até mais. Mas é uma pesquisa que foi divulgada, ela está aí na mídia para você procurar saber. São tantas pesquisas que tem hora que a gente nem sabe qual a pesquisa que está certa e a que está mais correta, que está mais de acordo com a realidade. 1 em cada 4 adolescentes é dependente da web, da internet. Aí, quem é dependente da internet tem problema com ansiedade, depressão, aí vem pânico, vem um punhado de coisa depois. Sabe-se lá o que vem. Porque essa dependência da internet, o celular, por exemplo, é o equipamento que mais vicia no mundo. Já foi divulgado isso aí, é uma outra pesquisa. O maior vício que tem atualmente no mundo é o celular. É o cigarro da atualidade. Antigamente era o cigarro que a pessoa viciava, agora é com o celular, e a internet também está nele. Bem, para não causar essa dependência, a recomendação é reduzir o tempo de tela, gente. Tempo de ficar na tela do celular, do computador, do notebook. Reduzir o tempo. Não acessar todos os dias é uma das dicas também, não é? Isso pode melhorar, reduzir o tempo ou ficar, por exemplo,
2, 3 horas por dia, ainda não pode ficar muito tempo, não. Eu mesmo estou me policiando, que eu gosto do notebook, eu tenho minhas páginas, meus endereços, eu tenho o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, tenho facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, mas tem hora que eu mesmo acho, pô, eu estou passando do tempo. Às vezes eu fico por causa da lentidão da internet, esse é o problema também. Se fosse mais rápido, eu ficaria menos tempo. Então, ficar menos tempo, né? Não acessar todo dia, reduzir o tempo de tela e de vez em quando ficar um dia sem ver. Eu já fiquei, às vezes eu viajo, né? Fico olhando a natureza, o mar, o céu, a lua, o sol, as estrelas, os pássaros. Tem que fazer isso, gente, de vez em quando, não é? Então, essa pesquisa foi feita pela UFES, né? 1 em cada 4 adolescentes é viciado, dependente da web, na web. Olha, o deputado Felipe Rigoni, aquele deputado que tem deficiência visual, é cego mesmo, né? Acho que a palavra cego não é ofensa. Ele é cego, se elegeu deputado federal, me parece que ele entrou na justiça para sair do seu partido, o PSB, que é o mesmo partido do atual governador Casagrande, né, Renato Casagrande. Porque o Felipe Rigoni, ele defende a livre iniciativa e está num partido chamado Partido Socialista Brasileiro, que não defende a livre iniciativa, pelo menos é o que se pode entender. Eles são contra quando o governo, por exemplo, Jair Bolsonaro vai voltar projetos de liberalização mais da economia, né, de possibilitar abertura de negócios, né? Então o deputado é defensor da livre iniciativa e esse partido, não sei se todos, esses partidos todos que nós temos aí no Brasil, são tantos, eles não seguem todos os regimentos que eles têm, não, mas tem alguns aí que são voltados mais para o marxismo, né? Já está ultrapassado, eles não percebem. Então o deputado está pedindo na justiça para deixar a legenda sem perder o mandato. Vamos esperar. Parece que o dirigente capixaba do partido já disse que se ele se desfiliar, ele vai perder o mandato, o partido vai brigar pelo mandato. Olha, a Justiça Federal determina que a delegacia de Baixo Guandu seja demolida. Tem uma delegacia em Baixo Guandu, né, que custou mais de R$1 milhão, e a Justiça Federal determinou que seja demolida. Porque ela foi construída em área do governo federal. Foi inaugurada há 7 anos, mas está fora dos locais próprios para a delegacia, para imóveis, né? Está muito perto da rodovia BR-259, e esta briga aí vem desde 2011, né? Isso está sendo discutido na Justiça, e agora a Justiça já determinou a demolição. Pelo amor de Deus, hein? Olha aí. O governo do Estado, né, já que a delegacia pertence ao governo do Estado, Polícia Civil, parece que tem 30 dias para desalojar aí o imóvel. Então, vamos ver, eu acho que deve haver alguma discussão a mais, eu não sei se é possível, porque quando se fala em ordem judicial, dizem que tem que se cumprir, né? Então, eu não sei o que cabe aí, se cabe recurso ou não. Outra notícia, pedestre faz brincadeira em Aracruz e prejudica o trânsito. Olha, um pedestre botou a mão numa estrada lá. Que loucura, hein? Picardia isso. Colocou a mão sem... Assim, de repente, colocou a mão na estrada, o motorista que estava no automóvel teve que desviar, acabou indo para a beira da estrada. Perigo, né? Pelo amor de Deus, o que deu nesse homem? Foi um homem. Chegou na estrada lá, estava na orla da estrada, nas margens da estrada e tal, de repente ele botou a mão assim, de repente. Quer dizer, o motorista que vinha com o automóvel para sair do encontro com a mão dele, desviou, foi lá na beira na outra margem da estrada. Pelo amor de Deus, podia ter provocado um acidente de graves proporções, hein? Olha, uma condutora de automóvel invadiu um ponto de ônibus. Isso foi na Grande Vitória. Uma condutora, uma mulher, invadiu um ponto de ônibus
Pelo amor de Deus, foi em Laranjeiras, na Serra. Ainda bem que ninguém se feriu, gente, mas é um perigo, hein? Não é a primeira vez. Há pouco tempo atrás aí foi outra mulher que invadiu, foi um local onde tinha, parece que crianças, uma loja de brinquedos ou coisa assim. Foi em Vitória, me parece, há pouco tempo. Foi uma mulher que invadiu também a loja lá, quase pegando as crianças, quase atingindo crianças, e agora quase atingindo pessoas no ponto de ônibus. Ó, mulherada, vamos ter atenção no trânsito. Todo mundo tem carro aí, toda mulher agora tem um carrinho, mas tem que ter cuidado, tem que, né? Olha, esse é empoderamento para o mal. Vamos nos empoderar, né? Os homens também querem se empoderar. Os homens estão sendo desempoderados. Os homens atualmente estão sendo desempoderados. As mulheres estão se empoderando. E tem muitas que estão se empoderando para o crime e também para fazer as mesmas coisas que os homens fazem. Olha aí, irregularidade no trânsito. Pois é, olha o que está acontecendo. 2 estudantes de medicina compartilharam documentos de paciente com HIV. É proibido isso, não pode. 2 estudantes de medicina da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, compartilharam documento de paciente com HIV, o exame. Não pode. Olha, esses estudantes foram punidos pela UFES, 60 dias de afastamento. Um outro que fez uma coisa mais grave ainda, eu não sei o que foi, esse vai ficar 90 dias afastado. 90 dias, 3 meses. Então, a punibilidade acontece porque eles fizeram coisas não permitidas, coisas erradas, desviados da lei, transviados da lei. Se transviaram da lei. Porque se existe uma lei dentro da universidade, do curso de medicina, uma lei, uma norma, não pode se desviar dela. 2 corpos, gente, agora essa notícia aqui, olha. Linhares é o município, é o 4º município mais violento do Espírito Santo, Linhares. E olha só, 2 corpos, 2 homens, foram encontrados ontem, quarta-feira, na estrada de Degredo, pela manhã. 2 corpos, 2 cadáveres, 2 defuntos. A polícia militar recebeu uma denúncia. Ela tem o 190, né, o telefone de 190, que aciona a polícia militar. Ela foi acionada por uma denúncia anônima, às 8 horas da manhã. E os PMs foram até um determinado local da estrada de Degredo e encontraram no meio da vegetação 2 corpos, 2 homens mortos. Pois é, e eles teriam recebido vários tiros, gente. O caso foi agora transferido para a alçada da delegacia, para a Polícia Civil, que agora tem também o seu prazo para fazer diligências e elucidar o caso. Minha nossa, hein? Olha, Linhares é o 4º município mais violento do Espírito Santo. Primeiro lugar é Cariacica, depois vem a Serra, terceiro Vila Velha, depois Linhares. No Espírito Santo já foram, até agora, assassinados 702 indivíduos. 702 indivíduos já assassinados no Espírito Santo até agora. Tem mais informação ou não? Opa, estamos chegando ao final, estou recebendo o aviso, a informação de que o tempo está se esgotando, então vamos chegando ao final do nosso web jornal do Paulo Maciel. Mas antes, deixa eu falar aqui uma notícia boa, porque às vezes a gente só fala notícia ruim, vamos falar uma notícia boa. Aqui em Colatina, segundo o capitão Balbino, eu vi essa notícia no jornal da TV Sim, o capitão Balbino disse que houve uma diminuição de 24% neste ano de 2019 dos crimes contra o patrimônio. E o problema maior aqui no município é que estão utilizando muitos jovens, os menores, para praticar o crime, por exemplo, do tráfico de drogas, porque a inimputabilidade, é o nome que se dá, inimputabilidade, quer dizer, o menor não
não cumpre nada, não cumpre por crime algum. O que ele faz é infração e acaba... Então, a inimputabilidade do menor faz com que os adultos criminosos utilizem esse jovem para a prática do crime, não é? E para pedir uma medida de internação para o jovem, segundo o capitão Balbino, só se houver muita violência, olhe lá, para pedir uma medida mais severa contra o jovem. Então, eles estão sendo utilizados à torto e à direito para o tráfico, infelizmente, né? Então, é a informação do capitão Balbino que eu vi ontem, né? Estou passando para vocês. Agora, ele está falando também que a Polícia Militar de Colatina tem feito muitas ações sociais para aproximar-se da comunidade. Tem um projeto interessante que é redação para o Enem, que a polícia dá cursos gratuitos, até o dia do exame do Enem, é gratuito, hein? Esse curso de redação para o Enem. Tem também Natal Solidário, que vai ser em dezembro, Natal Solidário. A polícia está, inclusive, recebendo em suas viaturas os presentes que os cidadãos quiserem dar à polícia para repassar aos jovens carentes. Então é corrente do bem, né? Aproximação com a sociedade, porque a polícia, ela reprime o crime, mas ela é amiga da sociedade do bem. Tá bom? Chegamos ao final já do Web Jornal do Paulo Maciel. Olha, um abraço a todos vocês que nos acompanham. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel. Até amanhã. Hoje, quinta-feira, 17, aliás. Tá passando de uma forma tão rápida que o ano passa de uma forma muito rápida, né? 17 de outubro, quinta-feira de 2019. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para todos. Maranata, vem, Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, hein? Acredite, Deus proverá. Creia.